problema pode tornar próximo o inacessível, mas diria Eduardo Lourenço. Sim. E aí o Eduardo Lourenço é extraordinário. Sim, mas depois, como também sendo dois artistas portugueses que estão muito implantados. Em off, conversa de bastidores. Professor Mário Bismarck, muito obrigada pela sua disponibilidade para ter esta conversa connosco. Esta espécie de heresia de recorrer à palavra dita e ao sentido da audição para nos colocar na esfera dos trabalhos do olhar. Mário Bismarck nasceu no Porto, em 59, frequentou o curso de Artes Plásticas, Pintura, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde é professor catedrático. A sua primeira exposição individual foi em 1982. Como artista plástico tem exposto em diversos locais, públicos e privados, participado em conferências, seminários, mesas redondas relacionadas com o desenho, e é precisamente pelo desenho que dava início a esta conversa. O professor tem um artigo que intitula Desenho e Aprendizagem, em que conta um episódio que se passou no Museu do Cairo, onde estava a desenhar e foi proibido de o fazer. Isto remete-me para uma frase do filósofo e poeta francês Paul Valéry, que diz que há uma enorme diferença entre ver uma coisa sem o lápis na mão e ver desenhando-a. O desenho ensina-nos a ver? Ui, ensinas-me. Bem, bom dia também, muito obrigado pelo convite. Primeiro, deixe-me retribuir. Para mim realmente é sempre muito difícil fazer o exercício de esquecer aquilo que é fundamental na minha vida, que é a imagem, não é? E, portanto, ficar reduzido à palavra. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Só a primeira coisa, uma pequena correção, porque não foi no Museu no Cairo, isso foi num templo. É que se fosse no Museu do Cairo ainda se podia dizer, pronto, é pela preservação das peças, mas aí também era impossível fotografar. Não, era num sítio público, não é? Okay. A turistada estava toda a tirar fotografias, a filmar, e eu peguei no bloco e o homem ficou espantadíssimo com a coisa e possivelmente pensou que eu estaria ali a preparar algum ato terrorista. Era uma altura onde havia, acho que ainda existe, chamada polícia dos turistas, que os protegiam, por assim dizer, desse tipo de atos. E, na realidade, o estranho era exatamente esse. Podia-se fazer tudo com a imagem, exceto desenho. O que me leva sempre à tal questão que o desenho não é idêntico em identidade, mas, desculpa pela redundância, não é idêntico aos outros meios visuais, não é? A pintura, a escultura, a fotografia, etc. Ao vídeo, etc. Se não é idêntico, então é o que é. No Renascimento dizia-se um senhor muito célebre do Renascimento, chamado o inventor da história da arte, determinou de alguma maneira que o desenho seria o pai ou a mãe das artes. Não vou entrar muito por aqui, se era o pai ou a mãe. Há figurações que são curiosas, porque o desenho como mãe das artes aparecia cheia de seios, não é? Para, por assim dizer, dar o leite às diferentes artes. E se aparecia como mãe das artes, não era irmão. Era qualquer coisa que estava acima ou num outro plano diferenciado. E é aí que eu acho que é exatamente uma distinção do desenho. Porque o desenho não é necessariamente, nem o é na origem, não é do território da arte, mas também trabalha no território da arte. Nós estamos aqui num sítio onde estamos rodeados de imagens de ciência, de desenhos ligados à ciência. Transversal a várias áreas. Eu peço desculpa, mas vou ter que chamar a atenção para um desenho que está ali na capa do Desmond de Morris, que é a plaquinha de platina, acho eu, que foi na sonda Voyager, não sei o que é, e que aquilo é só um fragmento, mas que tem as duas representações, e digo eu, que os cientistas ingenuamente
pensavam que quem visse aquela plaquinha entenderia, o que eu acho que é impossível, porque só se compreende as imagens através da cultura e através da aprendizagem. E isto é uma outra coisa curiosa. É por isso que a imagem ou a visão, sendo 90% da responsabilidade da nossa percepção do mundo, é dos últimos dos sentidos que nós temos, visão, o tato, o olfato, etc., o último a ser desenvolvido. A criança, o bebé, quando nasce, vem no escuro, vem sem a imagem, e quando nasce, nós podemos fazer caretas, podemos fazer tudo, que ele não percebe nada do que está a ver. Nem está a ver nada, porque não tem memória. E, portanto, essa relação da imagem com a memória é uma coisa fundamental. E como é que o desenho vem, então, ajudar-nos a deslaçar esse real? Exatamente. Aí, então, é que temos uma série de competências em que o desenho, e agora vou colocá-lo, fazendo uma espécie de paralelo com a linguagem verbal, o desenho, nesse sentido, como uma espécie de protocolo de comunicação e de entendimento e de organização, tal qual como a palavra o é. O é fundamentalmente para aquelas pessoas que usam a palavra, ou seja, quando uma pessoa quer anotar qualquer coisa, para não se esquecer, escreve. Quando quer anotar uma ideia, descreve essa ideia. Quando quer anotar um determinado conceito, utiliza a palavra. Mas quando quer trabalhar em coisas do campo do visual, não consegue fazer um desenho porque não aprendeu. Pronto, isto aqui depois é outro problema. Sim. Mas aquilo que já vamos seria, falar um bocadinho mais para a frente acerca do seria lógico desenho é que como ferramenta de aprendizagem. Que exatamente, tal como foi de alguma maneira uma tentativa no final do século XIX de produzir uma pedagogia que não fizesse uma cisão entre aquilo que é o verbal e aquilo que é o espacial, ou entre aquilo que é a palavra e aquilo que é a imagem. Ou dito de uma outra maneira, e só para complicar um bocadinho mais as coisas, apesar disto não estar muito estabilizado, aquilo que são as competências, ou o que está atribuído como sendo competências do hemisfério direito do cérebro e aquilo que são competências mais específicas do hemisfério esquerdo. Não é? Esta questão da imagem, esta ação do olhar, levanta-nos várias questões. A primeira é a digitalização da vida. Vemos muitas pessoas vemos muitas pessoas que nem sequer olham à sua volta para olharem sempre para o dispositivo móvel que têm. Temos muitas pessoas a recorrer ao telemóvel para gravar um concerto, para assistir a um nascer do dia. E eu lembro-me uma vez estava na China, num determinado espaço, em que estavam centenas de pessoas a ver nascer o dia. E eu recordo-me de olhar para trás e a imagem que eu tenho é de toda a gente estar com o telemóvel. Praticamente ninguém estava sem esse dispositivo, ou seja, entre a própria pessoa e aquilo que queria ver. Portanto, nesta era da imagem tecnológica, o desenho surge assim um pouco contra a corrente, não é? É como aquilo que eu posso dizer, é uma espécie de dinossauro excelentíssimo, mas é um dinossauro, se calhar em vez de extinção. Deixe-me só contar uma história que passou-se, quando é que foi? Antes da pandemia, portanto, em outubro de 2019, que eu tive a responsabilidade de levar o nosso desenho do Leonardo ao Louvre. E aproveitei que estava lá no Louvre com um funcionário do nosso museu e tínhamos o acesso livre pelo museu. Que maravilha. E sabia que tinham mudado a Gioconda de sítio. E, portanto, mudaram a Gioconda, o famoso quadro do Leonardo, para uma outra sala. Porquê? Por causa da pressão turística. E então fui, só por curiosidade, ver a sala. E a sala era um salão enorme que antes ainda estava rodeado com quadros grandes do Rubens, mas que puseram uma espécie de... A primeira palavra que me veio à cabeça, uma espécie de mausoléu no meio da sala, onde puseram uma vitrine à prova de bala, lá dentro, com o quadrinho da Gioconda, e nos acessos aquelas guias como existe nos aeroportos.
Então, o que é que aconteceu? Diziam uma fila enorme e diziam, nós vamos andando até que chegamos a um sítio onde estamos quase numa espécie de pequeno hallzinho onde temos acesso à Gioconda. E entrávamos porque, 10 pessoas de cada vez. E eu entrei com essas 10 pessoas e as 9 pessoas fizeram o quê? Pegaram no telemóvel. Chegaram à beira do sítio onde estava o expositor com a Gioconda, viraram-se de costas para o quadro e tiraram uma selfie. Uma selfie, pois, lá está. Pronto, e isto volta outra vez ao livro que eu estou a ver do Desmond de Morre, que é o Macaco Nu. Quer dizer, eu acho que isto é o macaco nu. Eu no outro dia ao telefone falava consigo, acho eu, de uma frase muito curiosa da Mafaldinha do Quino, que é esta incompetência que as pessoas têm de trocarem aquilo que é importante por aquilo que é acessório. E na Mafaldinha ela dizia, deitamos fora o chupa-chupa e ficamos a chupar o pauzinho. E eu acho que se nós tivermos um bocadinho de atenção, vemos isso em todo o lado. E este culto da imagem... Sim. Que não é culto de imagem nenhum, porque as pessoas não querem saber. Isto é, por assim dizer, a irracionalidade no seu apogeu, não é? E, portanto, há aqui uma falta daquilo que eu chamo de literacia visual que é enorme e que esta disponibilidade das máquinas fotográficas no telemóvel só acentua. Acerca desta invasão de imagens, o António Guerreiro tinha um artigo interessante este fim de semana que se chamava A Mentira do Pequeno Ecrã. Então ele dizia, sem negar a gravidade da pandemia, devemos perceber que quanto mais o jornalismo obeso e com a cegueira da enumeração se aplica a mostrar, menos dá a ver. Quanto mais imagens nos fornece, mais visão nos confisca. Quanto mais nos quer convencer de que toca a realidade e a verdade, mais produz ficção e mentira. Esta poluição visual, digamos assim, também nos tolda a visão, também nos impede de ver. Perfeitamente. Como é que eu posso dizer isto? O excesso das imagens é a negação da própria imagem. É a diluição do seu poder. Portanto, aquilo que se passa neste momento é exatamente o descrédito da imagem, não é? E, portanto, é a responsabilidade de quem trabalha com a imagem chamar a atenção para isto. E eu também, num pequeno texto que escrevi há uns tempos que tinha a ver com um outro assunto, eu tentei aflorar um bocadinho isto. Porque é assim... Para que é que nós queremos as imagens? De alguma maneira, para ela nos... Vou falar de uma maneira muito egoísta. Porque é que as imagens me interessam? Porque elas me perturbam. Quando elas não me perturbam, não me interessa. É mais uma imagem, não é? Eu acho que é assim com tudo aquilo que possa fazer a diferença. E neste excesso das imagens, eu, que também sou produtor de imagens, fico de alguma maneira muito tolhido e muito, como é que posso dizer, sem saber o que fazer, porque eu sinto esta perca da responsabilidade das imagens. Isto é uma coisa que é perfeitamente, diria, particular, mas eu estou neste momento estou naquilo que se chama uma crise de produção artística. Percebe? Porque eu estou de alguma maneira em qualquer coisa que eu faça, eu sinto, não é isto. Preciso de dar uma volta, de alterar isto. E estou numa fase em que isso é um problema. Eu acho que fundamentalmente aqui é esta questão, que é de interpelar as imagens, que é um problema que nós trabalhamos, que a história da arte, ou uma geração mais nova de historiadores de arte, também tem trabalhado. Ou seja, perceber que a imagem... Há um historiador que é o Didier Huberman, francês, que tem uma série de livros que fala muito desta interpelação que a imagem faz de nós, não é? Portanto, o que ela nos exige, não é? Portanto, tirar-lhes, escavar
a superfície das imagens. Isto é complicadíssimo. E é aqui também que, outra vez, que o desenho, de alguma maneira, não digo no lado artístico de produzir grandes coisas, não é isso. A frase do Paul Valéry, eu acho que é uma frase excepcional, porque coloca outra vez a questão quase na nossa vivência do cotidiano da atenção, não é? Exato. E este excesso das imagens é perca de atenção. Aquela coisa que se diz dos japoneses que têm um mês de férias, ou chineses, e que andam na Europa toda a tirar fotografias. E depois chegam a casa, no final das férias, e têm que ir ao Google saber... Sim, afinal, que vivência é que eles afinal, aquela torre inclinada, onde é? É em Pisa? ou em que sítio é? Porque eles não viram nada. Sim. E não fruíram nada. Mas eu acho que isto é assim, também não é só na questão da imagem, apesar de ser essa que mais me perturba, não é? Eu acho que é assim all over, por assim dizer, e é um bocadinho um pessimismo. E se começamos agora a falar, sim, por exemplo, do corpo, que é um tema que aborda nos seus trabalhos, o corpo, quer dizer, por um lado temos a explosão da imagem do corpo, a exploração do corpo, mas é um corpo Photoshop. Aquilo não é um desenho, não se retrata o corpo real, é um corpo idealizado. Já vamos falar um bocadinho sobre isto a propósito do seu percurso pessoal. Quando é que o desenho o começou a inquietar? Ou foi a realidade, ou foi o olhar para o real que o levou a querer descascá-lo de alguma forma através do desenho? Ora bem, dois sentidos, ou quase que diria dois estratos que são diferentes. A minha relação com o desenho, evidentemente, é uma relação da infância, não é? Eu costumo dizer muitas vezes, e digo isto muito aos meus alunos do primeiro ano, que é uma coisa que eu gosto, é dar aulas ao primeiro ano, que, evidentemente, porque eles veem uma turma, há sempre 2 ou 3 que têm uma apetência enorme para o desenho. Ou seja, que sempre desenharam, não sabem muito bem porquê, não é? Também foi o seu caso? Desenhava... Que foi um bocadinho o meu caso. Nos papelinhos que encontrava... Isto, por favor, não me tentem ensinar a dançar, que eu sou um pé de chumbo terrível. Percebe? E, portanto, aquilo que é, de alguma maneira, uma facilidade que alguns têm para o desenho, outros terão, por exemplo, para a dança, outros terão para não sei o quê. Para a escrita, seja por que tipo de expressão for. E isto é perfeitamente normal. Portanto, aquilo que se passa... E porquê é que eu digo isto? Porque eu digo, fundamentalmente, que no primeiro ano aquilo que se vai trabalhar não é esse lado, diria, criativo do desenho, mas é exatamente esse entendimento de uma relação muito forte entre o ver, observar, percepcionar e registar. E isto não tem competências nenhumas, não precisa de competências particulares nenhumas, não é? O problema do desenho não é se é com o lápis ou se é com o pincel, não é? Mas é sobre aquilo que ele faz e aquilo que ele opera, não é? Sim, essa capacidade que ele tem. Falar em capacidade do desenho, diz-se muito que a literatura pode ser uma terapia. O desenho também pode ser uma terapia? O desenho é uma terapia para quem não trabalha com ele. Okay. Deixa eu ver se eu consigo explicar isto. Para mim não é terapia nenhuma. Para mim é um stress. Pode ser. Quando eu, por exemplo, entro no ateliê para trabalhar, aquilo não é... Eu acho que é para toda a gente que tem esta relação, diria, de produção destas áreas, quer seja da escrita, quer seja da imagem, quer seja do que for. É ao mesmo tempo amor e ódio, eros e thanatos. Portanto, há ali uma série de coisas contraditórias. Não fico relaxado quando vou trabalhar, antes pelo contrário. Depois até posso ficar satisfeito ou não ficar satisfeito, gostar ou não gostar daquilo que faço, mas naquele momento aquilo não é terapia nenhuma. Agora, para quem... Até pode ser uma inquietação, uma espécie de inquietação. Tem que ser, senão é trabalho mecânico. Não é? Pois. Para quem não é da área, eu acho que sim. Eu acho que sim, que é a mesma coisa, e eu posso dar esse exemplo. Por exemplo, tenho alguma formação musical e para mim a música é relaxante. Agora vai perguntar ao Pedro Burmester ou a um pianista qualquer
se ele, quando vai estudar uma música, se aquilo é relaxante. Pois, claro. Não é propriamente o termo que ele usaria para descrever As exigências que nós colocamos Não é? aos nós Mas há próprios são coisas muito diferentes. interessantes, inclusivamente em relação ao desenho especificamente, que são os desenhos dos loucos. Não é? E é uma curiosíssima coleção feita por um médico psiquiatra alemão do meados do século XX, que colecionou uma série de desenhos e inclusivamente começou a trabalhá-los um pouco essas tipologias possíveis a partir desse lado de escape que é de projetar esses universos imagéticos e descarregar isso numa folha de papel. E isso é um exercício de catarse terrível, não é? Falando então um pouco mais sobre a sua obra, voltamos ao corpo. O professor Mário Bismarck recorre muitas vezes ao corpo feminino, ao corpo nu, mas destes desenhos as caras e os pés ficam à mercê da imaginação de quem os vê. Porquê esta opção? Ora bem, antes disso vou citar uma frase do Picasso. Quando lhe começavam a fazer perguntas sobre as obras, ele dizia assim: por favor, não perturbem o timoneiro. Portanto, não me façam perguntas difíceis. Não interessa. Não. E a pergunta é sempre difícil, não é? Nesse sentido, porque é que uma pessoa faz aquilo? Agora precisava de fazer aqui um exercício que era na mesma também de uma espécie de introspecção, de terapia, de ver essa relação com as imagens, etc. Não, vamos lá ver, vou tentar dar a volta à pergunta e, portanto, como diriam os políticos, acho muito interessante a sua pergunta, mas antes disso gostava de dizer... Mas agora gostava de dizer qualquer coisa. No assunto. E depois, se tivermos tempo, voltaremos à sua pergunta. Vamos continuar a falar do desenho, se quiser. Sabe porquê? Porque eu acho que o corpo, eu, desde que me lembro que faço desenhos de corpos, não é? Maioritariamente femininos, sim. Também faço masculinos, também. Mas, por exemplo, no caso do desenho, isso é mais nítido o feminino. Porquê? Porque vem, eu diria assim, de uma espécie de categoria. E a categoria é o chamado desenho de modelo, não é? Que era uma categoria académica. Aliás, chama-se mesmo a isso as académias, porque era o único sítio onde se estava autorizado a desenhar nus, era nos sítios autorizados de ensino, e eram as academias. E, portanto, aos desenhos de modelo nus chamam-se académias. E, portanto, de alguma maneira, eu venho pego um bocadinho, como faço em muitas outras coisas, tento fazer uma espécie de revisitação da tradição, não é? Não sou propriamente um perigoso revolucionário, não é? E, portanto, também não sou propriamente um amansado conformista e, portanto, estou aqui a gerir as minhas próprias expectativas com a tradição e com a cultura que tenho. E essa cultura da imagem, desse peso da imagem do corpo é um peso fundamental. Cada tempo, e há bocado falávamos do Photoshop, não é? E dessa questão que é a questão histórica da idealização dos corpos. É inevitável, digamos, que cada um de nós supostamente tem uma imagem idealizada. Eu agora, neste momento, até me lembrei. Uma imagem é um som, porque eu acho que a minha voz é extremamente grave quando eu a ouço, não é? Eu estou também a fazer a edição de umas entrevistas. Mas é aquela questão da identificação com a voz, porque nem sempre nos portanto, identificamos com a nossa voz. Eu ouço aquele fulano. Quem é aquele? E quem é aquele, não é? Sim, sim. Acontece a mesma coisa comigo. E é uma coisa estranhíssima, porque nós não temos essa relação. Em relação à imagem, aquilo que me interessa é exatamente isto, que é uma coisa muito curiosa. Pegando outra vez na questão do instrumento dos desenhos, o carvão, que é praticamente o único instrumento que eu usei na exposição que tenho neste momento presente. O carvão é o instrumento de desenho mais antigo, desde a pré-história, desde as cavernas. O corpo é o tema, o assunto, o motivo do desenho mais antigo, desde a pré-história até hoje. Portanto, é pegar nas duas coisas que são incontornáveis da própria herança e da própria cultura do
da área que estamos a trabalhar. E, no fundo, é colocar esta questão: o que é que eu consigo fazer com isto hoje? Não é? De que maneira é que este desenho, este modo de manipular a imagem, esta dança que eu provoco o meu corpo sobre a folha de papel, é diferente daquilo que eu fazia, por exemplo, há 10 anos atrás, é diferente em termos de tratamento e manipulação da imagem, porque isto é sempre manipular a imagem, não é? Exato. Daquilo que é feito no século passado, há 2 séculos e há 3 séculos. Portanto, é uma espécie de braço de ferro. Deixa-me ver o que é que consigo fazer com isto hoje. E já vamos falar sobre o que estamos a preparar para a reitoria da Universidade do Porto, e que nos vai dar esse olhar sobre a universidade hoje, o desenho na universidade hoje. Na Casa Museu Abel Salazar tem uns desenhos, uma exposição que se chama Desenhos em Desaparecimento, que sugere aqui um diálogo entre os seus desenhos e os de Abel Salazar. Que pontos de convergência é que encontrou nesta forma de retratar o real? A ideia desse ciclo de exposições de que eu sou uma parte, portanto já houve várias, pelo menos que eu me lembro, 2 exposições anteriores à minha, que fazem parte desse ciclo, e vai haver pelo menos mais 2 ou 3 depois. A pandemia é que veio baralhar um bocadinho isto. E a ideia era exatamente isto: pegarem artistas que desenham e, de alguma maneira, não é confrontarem-se, porque não é pôr em confronto, mas é aliarem-se, dar o braço, o ombro, a mão, o corpo, a cumplicidade aos desenhos do Abel Salazar. E os desenhos do Abel Salazar, ou melhor dito, o Abel Salazar era uma personagem fantástica. Houve há uns anos já uma exposição de desenhos que tinha este título, que é significativo: o desenhador compulsivo. Porque, um bocadinho como outros desenhadores que eu conheço, por exemplo, Cisa é um deles, é daquelas pessoas que não consegue estar quieto, porque continuamente pensa e gesticula e formula desenho, não é? Desenho e cigarros, ou Cisa. Mas o Abel Salazar também era esse lado compulsivo. Portanto, há aquela coisa que eu acho muita piada, que é um bloco do hotel. Pronto, começa logo a ler, fazer desenhos. Um bocado, um envelope. E tem esses registros. E é um bocadinho esse lado, diria, incontrolável, não é? Da produção. Da necessidade. Exatamente. É maior que ele. Sim. Aquilo é maior que ele, essa necessidade. E, por outro lado, a questão do corpo. Porque, sendo ele médico, não é? E tendo, inclusivamente, trabalhado muito em desenho científico, das células e da ilustração científica, etc., e dos trabalhos de investigação que faz, tudo aquilo que ele faz depois como desenhador, entre aspas, artístico, tem a ver, não foge à presença do corpo. E, portanto, aquilo que eu vou buscar para essa exposição são esta diversidade, que é outra vez uma diversidade de dimensões, desde desenhos pequeninos até desenhos relativamente grandes, de instrumentos, desde desenhos que são extremamente simples e sintéticos, até outros que são elaborados, até uns outros que são monocromáticos, desenhos que são a cores, ou seja, abrir toda esta disponibilidade imagética do próprio recurso do desenho. Então, podemos até dizer que o desenho terá facilitado o processo de aprendizagem do médico, Abel Salazar, ou seja, o artista ajudou à formação do médico. Sim. Eu aí não tenho dúvidas nenhumas. E nós fizemos, quando digo nós, estou a referir eu e colegas meus, que fizemos, isto liga-se depois com a tal questão da exposição da reitoria, fizemos com a ajuda do professor Artur Águas, que é o professor responsável, o professor catedrático de Anatomia do ICBAS, fizemos umas interpelações aos seus alunos para aprenderem anatomia usando o desenho. Isto
evidentemente que os tempos não são os mesmos do Abel Salazar e os de agora. Os alunos, como toda a gente sabe, os alunos de medicina do primeiro ano são os alunos com a média mais alta do secundário. Portanto, peço desculpa pela expressão, mas geralmente é aquilo que nós chamamos os nerds, não é? E, portanto, são pessoas muito particulares, com um sentido de disciplina, autodisciplina enorme, mas heterodisciplina também, de concorrência extremamente forte. Continuando a falar da sua obra, em 2019 recebeu uma encomenda que o remeteu para outro universo. Em outubro desse ano fez-se história na Universidade do Porto, com a colocação do primeiro retrato de uma mulher no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto. Refiro-me ao retrato de Leopoldina Ferreira Paulo, antiga professora da Faculdade de Ciências e a primeira mulher a doutorar-se na Universidade. O desafio foi criar um retrato luminoso que representasse a força do caminho trilhado pelas mulheres na academia e que fizesse justiça à memória do trabalho de investigação e docência de Leopoldina. Como é que foi antes de mais, lidar com a responsabilidade de responder a este desafio? Mais uma vez a pergunta é, utilizando o calão, lixado. É assim. Então. Primeiro que se pretendia, repara, o que é que se pretendia? Um retrato. Não é uma homenagem, nem um cenotáfalo, nem... Não, é um retrato. Aliás, inclusivamente, um bocadinho como for dizer, retrato é trazer pelo traço, não é? Okay. Portanto, aquilo que se pretendia é que aquele trabalho que se produzisse figurasse a senhora. Eu digo isto primeiro porquê? Porque eu não podia fazer uma coisa que fosse uma espécie de homenagem à mulher universal onde a senhora desaparecesse. Não. Pois, tinha que ser a pessoa, não é? Tinha que ter a pessoa. Claro. E aí uma coisa curiosa. E porquê é que a maioria dos chamados artistas contemporâneos não fazem retrato? Porque não sabem, não é isso. Não deve ser isso. Há poucos artistas a fazer retrato, sim. Porque há muito poucos a fazer retrato. Porque o artista, neste momento, não é um profissional. É, por assim dizer, outra vez vou utilizar um termo clássico, um diletante. Ou seja, é artista não porque tem uma ordem, porque tem uma profissão, é por isso que não existe, nunca se conseguirá produzir uma ordem dos artistas. Não é porque os artistas não têm ordem, também é, mas porque não há um sentido profissional do ato de ser artista, que é uma coisa que se perdeu com o romantismo. Não é? Antigamente sim, quer dizer, uma pessoa vê, por exemplo, os arquitetos ainda têm que fazer isso. Os arquitetos têm, por exemplo, uma relação com o cliente que é fundamental. Os artistas não querem ter relação com o cliente e delegaram isso para aquela profissão curiosa que são chamados marchands, ou comerciantes de arte, até ou porque muitos reagem mal à ideia da encomenda, etc. Exatamente. Não é? E isso faz com que a ideia da chamada encomenda e de uma encomenda, se for a encomenda, olha, eu encomendo-te um quadro, faz o que quiseres. Ótimo, pode ser outra coisa, não é? Sim. Agora, eu encomendo-te um quadro, mas faz o retrato de não sei quem. Alto, que não está nos meus pensamentos, não é? Daí a minha pergunta. E eu sou maior e vacinado, sou superior a essa lide cotidiana da profissão, portanto eu faço aquilo que me apetece. Excelentes exemplos ao contrário. O Júlio Pomar, não é? Que tem, por exemplo, o retrato de Mário Soares na Assembleia da República. Evidentemente que só contar esta história, que é uma história engraçada, do Picasso, outra vez, que fez, década de 10, o retrato da poetisa Gertrude Stein. E aquilo foi muito criticado pela própria Gertrude Stein, que dizia assim, não estou parecida. E o Picasso terá dito, não está, mas vai estar. E é verdade, porque agora sim, a imagem que nós temos da suposto, Gertrude Stein é o quadro do Picasso, não são fotografias. Sim. Não é?
Pronto, e isto tem piada, porque o Pomar também fez assim. O Pomar tirou toda aquela heráldica da imagem da Presidência da República e pôs o Mário Soares naquilo que é o seu melhor, a gesticular, quase a saltar da pintura para fora, não é? Então como é que foi o processo, todo o processo de inspiração? Eu estava a ver se fugia à pergunta. Não, vamos lá. Não, e o processo é assim. O que é que me deram para fazer o retrato? Uma miserável fotografia deste tamanho, e quando eu digo deste tamanho, que fica registado que devia ter para aí 10 centímetros de tanto, a preto e branco, retocada pelo fotógrafo, que na altura usava-se muito, não é? E depois assim, agora desenrasca-te. Não é? Muito bem. E eu desenrasquei-me. Fiz, como se costuma dizer, fiz o melhor que pude, não é? Evidentemente, também tem as suas vantagens, porque tinha aí um território imenso onde podia explorar. Sim, podia fazer muita asneira e também tentei fazer asneira aqui para nós, que ninguém nos ouve também, aquela quadro que lá está, é uma segunda versão, a primeira foi para o lixo. Muito bem, não sabíamos disso. Nem tem que saber, nem porque isso saber, são... realmente. Isto tem a ver com o processo. Isso tem a ver com o processo, claro. Mas e às vezes iniciamos contar... um processo e voltamos atrás. Pois, deixa-me só contar também estas coisas, porque depois eu gosto muito destas pequenas historinhas. O dito Vasari, de que eu falei há bocado, do Renascimento, que fez o livro das vidas, fez a vida de um senhor chamado Miguel Ângelo, não é? O famoso escultor Miguel Ângelo. E ele diz isto, o Vasari, e tudo leva a crer, até porque eram amigos, que isto aconteceu. Que no final da sua vida, o Miguel Ângelo mandou queimar a maior parte dos seus desenhos. Para quê? Para que o futuro não tivesse acesso àquilo que são os seus erros, os seus as ideias que ele não concretizou, os seus trabalhos mal conseguidos. Sim. Não é? Portanto, para criar outra vez uma imagem idealizada de si próprio. Um para o canon futuro, de si próprio. não é? Sim. Mas aqui temos uma coisa curiosa, que voltamos outra vez à questão do desenho. Mandou queimar os desenhos, porque é no desenho que se pode errar à vontade, sem que caia o Carmo e a Trindade. Como eu costumo dizer aos meus alunos, é o momento agora para vocês errarem, porque ninguém vai morrer por causa disso. Mas também mostra lá tudo. O desenho tem todos os percursos que tentamos, todas as tentativas falhadas, tem lá tudo. Termo que é um termo que eu utilizei na minha prova de agregação, que é um termo italiano que se chama pentimento. Pentimento, no fundo, que tem esta carga de penitência, não é? De arrependimento, que é o termo italiano para isso, mas no fundo identifica o que é? Aqueles desenhos que têm correções. Não é? Se é um desenho em que está a desenhar o corpo e depois mete-lhe a mão assim, mas depois mete-lhe a mão um bocadinho mais. Isto é o chamado pentimento. Isto só acontece nos desenhos. Podemos dizer, depois a pintura também se aproveitou isso. Ok, no século XX depois há muita pintura que vai buscar este vocabulário do desenho. Mas isto para acentuar um bocadinho esta questão da possibilidade de errar no desenho e que a pintura não permite. E, portanto, eu, voltando outra vez à questão do retrato, tive a oportunidade, por exemplo, de ir à Faculdade de Ciências, ver, não sei como é que se chama aquilo, aquela naveca, aquela coisa pesadíssima, cheia de berlocos dourados, prateados, não sei o quê. E aquilo é uma coisa insana, não é? A identificação da própria personagem como doutora, exato, obrigava a esse requisito iconográfico, por assim dizer. O quadro destaca-se naquele conjunto do Salão Nobre da Universidade do Porto, que está ao lado de 49 professores. Pensou nisto na forma como se iria enquadrar ou, pelo contrário, destacar do conjunto? Não, pensei nisso, sim senhora, porque é uma coisa extremamente simples fazer um quadro que se destaca ali. Basta pintá-lo de uma outra cor qualquer que não seja castanho e preto. Fazer um recurso a outra cor, exato. Só uma pequenina história também agora de um senhor chamado Turner. Temos tempo? Não. Só então mas se for pequenina. Não, o Turner é um pintor inglês do romantismo que precisava de fazer pela vida como todos os outros. E havia as exposições onde estavam todos os
pintores, os chamados salões, onde apareciam as pinturas todas, diferentes camadas, diferentes filas, a primeira fila, a segunda fila, apareciam latas no supermercado. Não é? E era corrente, no dia da inauguração, os pintores irem às salas de exposição, darem um verniz ao quadro. Daí se chamar ao dia da inauguração a vernissage. Não é? E o Turner chegou lá e olhou ali, não sabia onde é que estava o quadro, e disse: o meu quadro não se destaca. Então foi buscar uma lata de tinta amarela e pintou grande parte do quadro de amarelo. E resolveu a questão. Daí o quadro destacou-se. Exato. Pronto, e no caso da reitoria é um bocadinho a mesma coisa. É extremamente simples puxar por aquilo. O meu equilíbrio foi exatamente em que não fosse em excesso. Portanto, criar ainda pontos com aquilo que lá estava, da maneira que também... Mas destacando-se da mesma forma. Já aqui falamos dele, do Leonardo da Vinci, uma parte importante dos cadernos do Da Vinci era dedicada ao desenho, nomeadamente o desenho anatómico. Ele próprio, diz-se que terá dissecado cadáveres para garantir a precisão da representação através do desenho. Esta questão da apreensão do real através do desenho leva-nos ao próximo tema da conversa, ou seja, por permitir uma visualização de cenários complexos, por facilitar a memorização, por ser um instrumento de desenvolvimento cognitivo. Este pensar visualmente, que já se tem vindo a materializar desde Leonardo, posiciona o desenho como um aliado da pedagogia. É já claro para todos, hoje, a eficácia da apreensão do real através do desenho pode ser transversal a várias áreas. E como é que se demonstra isto a estudantes e a professores também? De forma a transformar o desenho num dispositivo que seja eficaz à aprendizagem. Sim. Ora bem, aqui estamos a lutar contra a corrente. Eu há uns anos fiz também na reitoria, no ano em que era a figura eminente Hernani Monteiro, fiz lá uma pequena exposição, uma conversa e uma pequena exposição de livros de anatomia, de que a Faculdade de Medicina do Porto tem uma série deles antigos, fantásticos. Eu lembro-me de ir lá, numa altura em que fui escolher os livros, ver os livros e ir à biblioteca, onde eles estavam, e ver pelos estudantes, ou melhor dito, as estudantes de medicina, numa grande mesa, com os livros, com os iPads e com as fotocópias. Tudo a trabalhar com imagens. E o que é que estavam a fazer? Estavam a sublinhar o texto. As imagens estavam lá na mesma, não lhes mexiam. Mas aquilo que, no fundo, elas estavam a estudar era o corpo, era a visibilidade do corpo, era a morfologia, não é? Portanto, eu até tirei na altura algumas fotografias desse pessoal a estudar, porque o aparato das imagens estava lá, mas de alguma maneira havia uma recusa em esses estudantes usarem a imagem. Trabalharem com o desenho. Ou seja, ver, por exemplo, que o coração tem esta forma. Também ajuda a memorização. Exatamente. E, portanto, eu achei aquilo um contrassenso enorme, estarem a trabalhar com as imagens e não os obrigarem, por assim dizer, nem que seja com um papel vegetal por cima, trabalhar o olhar. A trabalhar o olhar, a identificar essa forma. Porque é exatamente o que eu dizia há bocado, nesse paralelo com a linguagem verbal, é exatamente aí que o desenho funciona. E, portanto, esse é um dos grandes problemas, que é esse descrédito que, de alguma maneira, agora vou dizer um disparate e vou ser culpabilizado por isso. Esse descrédito dado ao desenho, porque o desenho deixou-se tiranizar, e estou a utilizar aqui uma expressão de um amigo meu que já morreu, deixou-se tiranizar pelas artes. O grande problema do desenho é quando ele está associado, é porque as pessoas o associam exatamente a esse território das artes, a esse território de alguma excepcionalidade, a esse território de alguma habilidade especial, sim. Algum dom, etc.
Como é que se traz o desenho para estas outras áreas? E aí é que entra a exposição, já agora, que nós estamos a trabalhar, que tem a ver com o desenho na universidade hoje. Exato. E este desenho na universidade hoje, nós, inevitavelmente, excluímos as belas artes. Portanto, fomos à procura de desenhos nas outras faculdades, como se agora diz, unidades orgânicas, onde o desenho é, em algumas, instrumento de eleição, como ainda é na Faculdade de Arquitetura, mas a arquitetura é uma filha do desenho, como diria o Vasari outra vez, não é? Na engenharia encontramos experiências muito curiosas, essencialmente na engenharia mecânica, ou seja, é assim, todas aquelas áreas onde é preciso inventar qualquer coisa que não existe, o desenho é a primeira porta. Entre o desenho. Então, estamos a falar aqui de engenharia, estamos a falar de arquitetura, engenharia, por este lado do projeto. Okay. Mas estamos a falar, por exemplo, do ICVAS. Eu tenho duas experiências. Uma que é do professor Carlos Azevedo, que é um respeitável professor com 87 anos, se não estou em erro, que continua todos os dias a ir trabalhar para o ICVAS em investigação de microparasitas. E faz os artigos científicos, investiga os parasitas, trabalha com microscópio eletrónico e depois, nos seus artigos científicos, faz um desenho de ilustração científica do parasita. Porquê? Porque é o meio ideal, mais eficaz, para tornar evidente, não é? Aqui eu sublinho aqui a questão do vidente, tornar evidente a morfologia e as características desse parasita. A fotografia do microscópio funciona? Não funciona porque não consegue apanhar tudo. E nós aqui consigo fazer uma montagem a partir de várias fotografias e faço uma assemblagem e consigo a imagem toda. Por outro lado, licenciatura, Ciências do Meio Aquático. E os estudantes têm, por exemplo, como é que se chama? Biologia dos vertebrados. Não é? Eles têm lâminas onde vão ter que estudar as componentes daquilo que estão a ver, identificar, fazer as legendas, construindo eles próprios a imagem. E esta coisa de construir a imagem é que volta outra vez à questão do Paul Valéry, não é? Que é olhar para as coisas com o lápis na mão, não é? E é aqui que eu acho que a Faculdade de Medicina podia fazer como faz, e nós temos experiências disso, algumas universidades no Reino Unido, que é de fazer estes protocolos não é com as belas artes, é com este departamento de desenho, para criar parcerias de estudo. Sim, porque não oficinas, estudo, por exemplo, entre Belas Artes e o ICVAS? Por exemplo. Isso, nós já começamos a fazer isso. Okay. Mas, deixa-me dar outros exemplos. O que é que nós temos mais? Na Faculdade de Letras, Arqueologia, Geografia, na Faculdade de Ciências, com Biologia, com Matemática. Matemática tem uma coisa curiosíssima, que é os desenhos de coisas que não são desenháveis, que não são visíveis. Não é? E são coisas em que eles utilizam o desenho porque têm que fazer. Não é? Nós tivemos contacto com uma rapariga que era checa, que estava cá a fazer um pós-doc, não é? E tinha um bloquinho deste género, não é? E ela dizia, este bloco é o meu pós-doc. E o bloco estava cheio dos esquemas dos desenhos, das anotações dela. E, portanto, nós vamos fazendo um trabalho de ir pescando este tipo de imagens, evidentemente, Direito. Faculdade de Direito, não conseguimos ninguém, não é? Mas há outras faculdades que não conseguimos interlocutores, mas na maioria delas conseguimos. Okay. Quantos trabalhos é que vamos poder ver? Nós ainda estamos em fase de seleção disso tudo, não é? Mas mais ou menos, eu digo-lhe, pela minha parte, serão à volta de 50, entre trabalhos que variam, lá está, desde alunos de
de aula, trabalhos de aula, até trabalhos de unidades de investigação. Deixa-me só se ainda tivermos tempo, que é o exemplo de um professor da Faculdade de Ciências, que é o Luís Belchior Santos, que tem uns desenhos fantásticos no quadro. Portanto, começa a dar aulas, vai aqui fazer. Ele trabalha muito com termodinâmica e estas, não percebo nada daquilo, não é? Mas ele começa e tem aqueles quadros enormes das salas, onde depois ao fim o pessoal tira fotografias àquilo e fica lá como uma espécie de banda desenhada do que aconteceu na aula. Muito bem, estamos então aqui à conversa com o professor Mário Bismarck, artista plástico e professor na Faculdade de Belas Artes. Continuando a falar do desenho e voltando já aqui falámos do Leonardo da Vinci. Em 1609, Galileu desenhou a Lua representando um relevo até então desconhecido. O olhar humano, servido do telescópio, passou a reconhecer os astros como eles eram e não como as autoridades, entre aspas, queriam fazer crer. Há pouco também falámos de Júlio Pomar. Ele tem uma frase muito interessante que diz: a arte anuncia. E se precede as alterações da história, é porque no momento em que nasceu soube destrinçar da realidade os elementos que a transformariam. Como órgão de conhecimento atua. Escreveu Júlio Pomar em 1945 num texto intitulado Nota sobre a arte útil. Há pouco também falávamos da arquitetura. O Corbusier fez-nos chegar através dos seus escritos uma reflexão que diz o seguinte: o desenho permite transmitir integralmente o pensamento. Sem o apoio de explicações escritas ou verbais, ajuda o pensamento a tomar corpo, a desenvolver-se. O desenho pode prescindir da arte. Pode não ter nada a ver com ela, a arte. Pelo contrário, não pode expressar-se sem o desenho. Podemos dizer que da arquitetura à medicina, às ciências, por muito que a humanidade avance, por muitas voltas que a Terra dê, tal como na literatura, voltamos sempre aos clássicos. Ou seja, o desenho será sempre um fenómeno transversal e imprescindível ao campo artístico. Ao campo artístico, eu diria que ele, até no campo artístico, onde se calhar o papel do desenho é menor. Porquê? Porque, digamos aí, neste momento, inclusivamente com a questão das chamadas novas tecnologias, o campo contemporâneo da arte está muito mais fascinado por coisas que não têm a ver com, diria assim, o visível, não é? Mas eu acho que, fundamentalmente, aquilo que a frase do Corbusier refere, assim como muitas outras que nós podemos encontrar, é que eu há bocado referia a tirania das artes. Quem disse esta frase não foi o meu professor, mas era professor nas Belas Artes quando eu era aluno, que era o Rolando Sá Nogueira, que era um professor, um dos grandes responsáveis pela renovação pedagógica do desenho em Portugal. E ele tinha exatamente um texto onde ele falava que temos que libertar o desenho da tirania das artes. E é por isso que eu gosto muito de separar as águas, não é? Por exemplo, eu acho que o desenho vai continuar a existir porque não há nenhum software que consiga fazer isso. Pelo menos neste momento não há, não é? Digamos, esta coisa tão simples de eu, outra vez, com as coisas mais básicas, conseguir figurar coisas complexas. E o caso do Galileu, há um desenho espantoso que a Faculdade de Ciências muito bem utilizou na entrada da biblioteca, que é o do Darwin e um esquema da evolução das espécies, não é? E é este tipo de visualização de coisas, não é? Em que o desenho é inultrapassável, não é? E, portanto, enquanto não houver qualquer entrada direta, um bocadinho tipo ficção científica, de uma entrada USB entre o cérebro, a visão e a mão ao ecrã, que liga o cérebro ao ecrã, o desenho vai continuar a existir por aqui. Aliás, é uma das coisas que ainda acho que é uma constatação, e no território das artes
desde o romantismo, que se tem falado continuamente da morte da pintura. Não é? A pintura morreu e depois ela renasce mais um bocadinho e depois, passado mais não sei quantos anos, ou uma outra geração, a pintura morreu. Esta questão da morte do desenho não se põe. Põe-se a outra questão. Digamos, muitas das escolas de arte, essencialmente na Europa e nos Estados Unidos, polarizaram a coisa. Há escolas de arte onde não existe desenho e há escolas de arte onde o desenho reaparece com uma outra força. Não é? Mas isto tem a ver com uma readaptação, digamos, dos processos, diria, de modernidade, chamemos-lhe assim. Não é? Digamos, o fulcral, eu acho que o fulcral do desenho vai continuar a existir da mesma maneira como existe a palavra. Não é? Já agora, a propósito da palavra, lembrei-me de uma frase que me tinha falado há uns dias do Júlio Pomar, que eu acho que era mais ou menos assim: a pintura é áfona, não usa nem som nem palavra, daí a afinidade com o instante da morte, na fixidez do olhar que precede a cegueira definitiva. O mesmo Júlio Pomar, que começou a escrever sobre arte aos 16 anos, o seu ateliê museu e a Documenta lançaram até uma coletânea dos seus escritos, são 70 anos de pensamento sobre arte, e ele até nos diz: queira-se ou não, faça-se o que se fizer, senão não se pode prescindir nunca da palavra. A palavra atada a uma imagem pode ajudar-nos a ver essa imagem? Isso é, por assim dizer, é a questão do título. É o problema do título, dos quadros terem título, não é? Que é, no fundo, aquilo que a palavra vai associar à imagem e vai, de alguma maneira, orientar um determinado modo de interpretação. Sim. Não é? Orienta a visão. Evidentemente que fecha portas e abre portas, não é? Precisamente. Mas isso é inevitável. Só eu gostava de referir aqui uma frase do Pomar que eu lhe falei, porque eu acho muito a piada até a maneira como ele formulava as coisas, que é assim: a pintura não é redutível à palavra, não é? Portanto, não se pode reduzir à palavra, porque senão bastava-nos ser ceguinhos e ouvir os relatos. Eu acho a maneira como ele põe isto, ele podia, se fosse eu dizia a mesma coisa, mas dizia de uma maneira muito mais pobre. Mas não, ele põe logo as coisas assim no nudez total. Éramos ceguinhos e ouvíamos os relatos e ficávamos com as mesmas sensações que teríamos como se estivéssemos a percepcionar uma pintura. Sim. Agradeço a Mário Bismarck, professor da Faculdade de Belas Artes e artista plástico, esta generosa conversa que nos guiou nesta espécie de exercício de arqueologia pelo desenho, para nos lembrar que são transversais as aplicações do pensar visualmente, que o desenho cruza a cognição e a criatividade, assumindo um papel principal na aprendizagem e na produção de conhecimento, para nos lembrar que é importante ver. Eu terminava esta conversa com uma frase de Da Vinci, de quem nós fomos falando ao longo desta conversa, que diz: aquele que no raciocínio cita a autoridade faz mais uso da memória do que da inteligência. Obrigada. Muito obrigado.